Fala galera, beleza? Então, dando continuidade à nossa série de resolução de questões de matemática e física até a data do Enem. Hoje é uma questão de matemática, né? Por sinal, era a última questão da prova de 2018, né? No caderno azul, a questão 180. E é uma questão aí que envolve trigonometria, geometria espacial e um pouquinho de geometria espacial, né? A parte também de geometria plana, beleza? Então vamos lá começar. Ele está envolvendo aí a questão da decoração de um cilindro com a faixa retangular transparente, né? E eu tenho aqui um riscozinho, né? Formando aí uma diagonal de um vértice ao outro. E aí quando você enrola essa faixa retangular ao longo do cilindro, você acaba obtendo um aspecto como esse aqui, né? Onde eu estou passando a setinha. É um aspecto aí parecendo um formato helicoidal, aí, digamos assim, né? Ele informa para mim que essa diagonal que está representada aí na faixa, ela forma com a horizontal um ângulo de 30 graus, tá? E fala também para mim que o raio da base do cilindro, ele mede 6 sobre π centímetros, né? E aí já começa a primeira sacada que você tem que ter na questão. Porque se ele está informando para você a medida do raio da base, né, desse cilindro, que você tem por obrigação saber que é um formato circular, você já consegue determinar o comprimento, né? O contorno desse formato aí. 2πr. Você não pode, sob hipótese alguma, chegar na prova de Enem sem saber medir aí o comprimento da circunferência, né? O famoso 2πr. Beleza? E dando continuidade aí com a questão, né? Ele quer saber a altura desse cilindro daqui para cá. Só que, pelo formato da faixa, a gente já percebe aqui o seguinte, que se você conseguir calcular a altura dessa faixa retangular, ou a altura desse triângulo aqui, ó, delimitado, é a mesma coisa de você estar calculando a altura do cilindro também, é a mesma coisa. Só que essa informação que o enunciado quer. Eu tenho a medida do ângulo e não tenho a medida da base desse retângulo. Mas olha só a grande sacada que você tem que ter aqui. Presta bem atenção. O que você tem que olhar aqui para o enunciado? Quando você vem para esse aspecto aqui, ó, você tem que perceber que ele dá 6 voltas. Se essa diagonal aqui aparece 5 vezes, meia vez e outra meia vez, é um total de 6 vezes. Então já tem que saber que essa faixa deu 6 voltas no cilindro. Então, se você calcula o comprimento, né, dessa circunferência que está representando aí essa base circular do cilindro e multiplicar por 6, você vai achar o comprimento aqui, ó, a medida da base desse retângulo. E é exatamente isso agora que a gente vai fazer, ok? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, né, a medida do raio. Tá? Então, o comprimento é igual a 2 vezes π. Não vou precisar representar esse π como 3,14 ou 3,1 ou qualquer coisa do tipo. E o motivo é muito simples. A medida do raio possui como denominador uma medida como π também. Então, isso vai permitir que eu faça o cancelamento desse π que está no denominador, esse aqui, ó, com esse outro π, que na verdade seria um multiplicador aí em um numerador. E esse aqui no denominador a gente vai lá e cancela. Então só vai sobrar para mim aí o 2 vezes 6. Então eu já consigo afirmar que o comprimento dessa circunferência que representa aqui a base desse cilindro tem uma medida de 12 centímetros. Mas, recordando nossa ideia lá, essa faixa ela dá 6 voltas. Vou colocar aqui, né? 6 voltas. Então, eu vou chamar aqui de CT, que seria o comprimento total, que é também a medida da base desse retângulo, né? O 12 vezes 6, 72 centímetros. Tá? Então, a coisa aí já começou a melhorar um pouquinho. Já deu uma melhorada, porque agora eu já tenho um comprimento, né, disso aqui, que é 72 centímetros, tenho a medida do ângulo, que é 30 graus, e agora só falta achar isso aqui. Porque se eu achar essa medida, eu estou achando também, consequentemente, a altura do cilindro também. Beleza? E aqui agora, presta muita atenção nessa imagem que eu vou colocar para vocês aqui. Você tem que ter esse olhar.
30 graus aqui, essa abertura, né? Que aquela diagonal faz com a horizontal. Essa base mede 72 centímetros. Se ele coloca um ângulo aí, você tem que ter a sensibilidade de saber que esse lado que está aqui coladinho, com ele é o meu cateto adjacente, o outro lado é o meu cateto oposto. E você precisa também saber que a relação trigonométrica estabelecida entre cateto oposto e cateto adjacente é a minha famosa tangente. Então você precisa se recordar, né, que a tangente de um ângulo, né, eu vou chamar aqui tangente de ângulo θ, é a mesma coisa do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que eu estou tratando aqui da tangente de 30 graus. E você tem por obrigação saber a medida do seno, cosseno e tangente dos famosos arcos notáveis, né? 30, 45 e 60. E a tangente de 30 graus é o raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Vamos colocando aqui. Se a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa do meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. O cateto oposto é aquilo que eu quero saber. O cateto adjacente é o 72 centímetros. O 72 está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando, né? Então, na verdade, eu vou ter aqui esse raiz de 3 sobre 3. E como multiplicador aqui, vou botar aqui o 72, né? Multiplicando isso aqui. É igual ao meu cateto oposto. E você já está observando pela imagem que esse cateto oposto é a altura, né, da faixa e, consequentemente, a altura do cilindro. Dando uma simplificada ali, esse cateto oposto, 72 por 3 dá 24, raiz de 3. Vamos botar aqui 24, raiz de 3 centímetros, que no caso corresponde aí à minha letra P, que é a alternativa correta. Então, pessoal, obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima no vídeo aí de resolução de questões do Enem de Física e Matemática. Forte abraço. Valeu, galera. Até mais.